Vamos aprender agora a subtrair vetores, ou seja, calcular o nosso vetor diferença. Professor, o que é o vetor diferença? O vetor diferença, professor, é um vetor que a gente pode chamar ele de D, tá? Ou a gente pode chamar ele, por exemplo, de um vetor delta V, quando é a diferença entre uma velocidade final e uma inicial. Mas aqui nós temos, por exemplo, um vetor D, que é um vetor diferença. Esse vetor diferença, ele é o vetor A menos o vetor B, tá? Então aqui nós temos o vetor diferença, que ele é o vetor A menos o vetor B. Professor, como é que calculamos aqui essa subtração de vetores, a diferença de vetores? Bom, basta você entender que, na verdade, o vetor diferença ele é uma soma vetorial. É isso mesmo que você escutou. Ele é uma soma vetorial. O vetor diferença ele é a soma entre dois vetores. Ele é a soma entre o vetor A e o vetor menos B. Então, ele é a soma vetorial entre o vetor A e o vetor menos B. Aí você lembra que o vetor menos B é o vetor oposto ou o vetor contrário ao vetor B, como já definimos. Sendo ele vetor oposto ou vetor contrário ao vetor B, ele é um vetor que tem o mesmo módulo do vetor B, mesma direção do vetor B, porém ele tem o sentido oposto, o sentido contrário ao sentido do vetor B. E aí basta a gente somar o vetor A com o vetor oposto, com o vetor contrário ao vetor B. Para exemplificar, professor, nós temos aqui um vetor A e temos aqui também um vetor B. E queremos calcular que é um vetor diferença, A menos B. Bom, para isso a primeira coisa que faremos é encontrar que é um vetor oposto ao vetor B. Professor, o vetor oposto ou vetor contrário ao vetor B é o vetor que tem o mesmo módulo de B, mesma direção, mas sentido oposto. Então, esse aqui ó, é o nosso vetor menos B. Agora basta somar o vetor A com o vetor menos B, com todas as regras de soma vetorial que nós já estudamos. Então, já sabemos fazer isso, professor. Nós escrevemos aqui o vetor A, escrevemos o vetor B com sua base na extremidade de A, e o vetor diferença ele vai ser a soma vetorial de A mais o vetor menos B, portanto, vai ser um vetor que parte da base de A e vem até a extremidade de B. Portanto, todas as regras que estudamos para o cálculo da soma de vetores vão valer aqui para o vetor diferença. É isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.